Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge e estou lendo Corinthians, a mais bela história do futebol mundial. Hoje vamos ler capítulo 7, Os Encontros Corintianos. Mesmo depois da fusão com o Casuals FC, o Corinthians passou longe de retomar o status alcançado em suas primeiras décadas. Manteve-se vivo, mas sempre nas divisões inferiores do futebol inglês. Um pesquisador de futebol foi fundamental para redescobrir a famosa esquadra inglesa, o já citado John Mills, membro do SPAC e torcedor do Timão. Acabara de ver seu clube do coração sagrar-se campeão paulista de 1977, encerrando um jejum de quase 23 anos sem títulos de grande magnitude. Naquele momento de euforia, teve a curiosidade de saber o que tinha sucedido ao Corinthians inglês. Em jornais antigos, Mills encontrou registros do tour dos ingleses e dados sobre os confrontos contra o seu SPAC e o paulistano. Encantado com a história, resolveu fazer um contato com os gestores do time inglês. Obtendo o nome de um contato do Corinthians Casuals em Londres, através da Associação de Futebol em Lancaster Gate, escrevi uma carta para o Sr. W. D. Wixon, então secretário do Corinthians Casuals Football Club, relata Mills em seu livro Charles William Miller, 1894-1994, lançado em 1994. Em nome do SPAC, o historiador convidou o time inglês para fazer uma nova turnê pelo Brasil. Depois da troca de correspondência, chegaram à conclusão de que ainda era preciso amadurecer o projeto. Wixon manteve acesa a chama do interesse ao enviar ao seu interlocutor um presente, o livro Uma História do Futebol, Corinthians Football Club, de 1933. Tempos depois, em 1987, Mills teve a ideia de chamar os britânicos para uma nobre celebração, o centenário do tradicional clube paulista, no ano seguinte. Vale lembrar que o São Paulo Athletic Club sempre se preservara os laços com a comunidade britânica. A proposta era receber o time inglês para alguns dias de festividades, entre maio e junho, de forma a resgatar também a saga do SPAC, outra agremiação a perseverar no amadorismo. Promoveu-se a vinda de uma delegação formada, na maior parte, por veteranos recém-aposentados da equipe principal. Agendou-se uma recepção e uma partida amistosa. O jornalista Juca Kfouri e o então diretor do Corinthians, Sérgio Henrique Terpins, ficaram especialmente animados com uma possível extensão do evento. Rapidamente procuraram Vicente Mateus, presidente do Corinthians na época, e propuseram a realização de um jogo entre os veteranos do Timão e a equipe visitante. O projeto era de simples execução e, aparentemente, não tinha contraindicações, mas não foi o bastante para convencer o mandatário alvinegro. O Matheus não gostou, pois achava que ia ter de gastar dinheiro para trazer os ingleses e realizar o jogo. Ele falava: a gente faz um almoço aqui no clube e tá tudo bem. Recorda que Fury imitando o sotaque espanholado do Cartola. Dessa forma, foi necessária uma mobilização pessoal da dupla Kfouri e Terpins no convencimento dos patrocinadores e ex-jogadores corintianos. Os ingleses chegariam em 2 semanas e era necessário rapidez para organizar o encontro. Kfouri conseguiu então associar ao projeto a Fundação Roberto Marinho, ligada às organizações Globo. Combinou-se que o jogo seria transmitido no dia 5 de junho daquele ano, em um domingo pela manhã, sem propagandas. Auxiliaram na promoção a revista Placar, principal publicação esportiva da época, uma agência de publicidade e propaganda, a WGGK, a Federação Paulista de Futebol e o Hotel Brazilian Palace, localizado na Avenida Ipiranga,
um dos mais charmosos da cidade à época. Conforme recorda Kfouri, o evento recuperaria o antigo ideal do Corinthians, já que ninguém lucraria financeiramente com a realização do duelo. A renda seria destinada ao Hospital do Câncer e à Fundação Britânica de Beneficência, seguindo-se o padrão das antigas turnês corintianas. Ajudar a sociedade, especialmente no campo da educação e da saúde, sempre foi uma missão do clube inglês. O craque Sócrates brasileiro, conhecedor da antiga história que ligava os dois clubes, animou-se a atuar no time de veteranos. O doutor ainda não tinha se aposentado e acertara com o Santos para aquela temporada. No dia da partida, muito animado e falante, visitaria os britânicos no hotel e seguiria com eles do centro da cidade até o Pacaembu. O imponderável. Sérgio Terpins tinha apenas 39 anos de idade quando encampou a ideia de promover um encontro histórico entre as equipes. Entusiasmado, cativou todos os envolvidos no projeto. Seu filho, Rafael, tinha apenas 12 anos na época e guarda na lembrança histórias daquele período. Após uma reunião com o diretor do SPAC e um representante do Corinthians Casuals, Terpins disse ao filho, dentro do carro, na volta para casa: "Pô, Rafa, vou entrar pra história", ciente da importância do evento que estava organizando. A gente se aproximou muito naqueles dias, recorda Kfouri. Foi uma daquelas situações em que a gente se dá bem logo de cara. Os dias foram se passando e a partida já confirmada era aguardada com ansiedade. Vale lembrar que, mesmo gigante, o Corinthians era o único grande paulista que ainda não havia sido campeão brasileiro. O resgate histórico era, portanto, um incentivo para a representação mosqueteira. Os britânicos haviam chegado a São Paulo em 27 de maio, de modo que havia tempo para as celebrações até o dia da partida. Uma semana depois, em 3 de junho, provariam uma feijoada no Parque São Jorge. Terpins os receberia e os guiaria no tour pela sede. Ansioso, Rafa preparou-se para participar da atividade. Um dia antes, no entanto, pegou um resfriado. Com febre, ouviu do pai que teria de ficar em casa. O menino suplicou, mas não obteve sucesso. Acabei obedecendo e não fui, conta. Terpins chegou animado ao Parque São Jorge. Os ingleses o encontraram na entrada principal do clube e de lá foram caminhando em direção ao grande ginásio, percurso de aproximadamente 200 metros. Algumas das figuras históricas presentes naquele momento eram o diretor de futebol do clube, Adilson Monteiro Alves, e a então primeira-dama Marlene Mateus, que assumiria o cargo de presidente no triênio seguinte. Depois de se arriscar no inglês em papos informais, Sargent iniciou um discurso para saudar a delegação. Logo em seguida, no entanto, interrompeu-se, afirmando que se sentia mal. Sua primeira reação foi entregar seu relógio para Marlene, talvez na tentativa de aliviar a pressão no pulso. Então avisou que ia cair, o que de fato ocorreu. Presente na plateia, o médico Jorge Calil testemunhou o incidente. Seu pai, Woody George, foi quem tentou reanimar Sérgio. Ele estava falando, teve um mal súbito e caiu praticamente morto, conta Calil. Meu pai estava presente, era médico e começou a fazer as manobras de ressuscitação. O choque foi enorme naquele momento. A ambulância não demorou a aparecer. O evento foi cancelado e todos ficaram no aguardo de notícias. Infelizmente, Sérgio já chegou sem vida ao hospital. Rafael lembra de estar com a irmã, Tânia, à espera do pai. Quem abriu a porta da casa, porém, foi seu tio-avô. Não tinha celular naquela época, relata o herdeiro de Sérgio. Ele entrou e falou: "Aconteceu alguma coisa com o pai de vocês, venham comigo." Achei estranho. Esperaram o momento em que fui para a casa de uns primos nossos. Aí veio minha mãe e contou do ocorrido. Rafael não se esquece da dor daquele momento, mas fala com orgulho do pai. Ele era envolvido na política do Corinthians e era muito próximo do Flávio Lacelva, da Gaviões da Fiel. Creio que o plano da organizada era fazer dele o que o André Sanches se tornaria 2 décadas depois, um presidente nascido nas torcidas.
Vicente Mateus, então presidente, havia rompido com Terpins e Paulo Garcia, seus vice-presidentes, no dia 23 de março daquele ano. Divergiam em questões administrativas, como a realização do jogo contra os ingleses. O mandatário chegou ao clube um pouco atrasado para a solenidade. Abordado por um repórter da Folha de São Paulo, não foi capaz de se manifestar, alegando estar meio zonzo com o ocorrido. Terpens teve seu corpo velado no hospital israelita Albert Einstein e, depois, foi sepultado no cemitério do Butantã. Sua proximidade com o futebol, especialmente na articulação da democracia corintiana, causou profunda consternação entre jogadores e ex-jogadores. O técnico Jair Pereira liberou alguns atletas da atividade da manhã. O goleiro Carlos, o zagueiro Marcelo Dijan e o meio-campista Birubiru, entre outros, fizeram questão de dar um último adeus ao dirigente. Rafael se lembra de receber o consolo dos corintianos e dos visitantes. A ideia inicial era que eu desse o pontapé inicial da partida no estádio do Pacaembu. Uma tradição judaica, no entanto, cancelou a homenagem. Eu não fui, pois somos judeus e temos a semana toda para recolhimento de reza de luto contra o herdeiro. Depois ganhei uma camisa do Casuals e uma do Sócrates, que ele entregou para minha mãe ao final do jogo. Terpins conseguiu deixar um legado, mesmo partindo tão cedo. Tinha um gêmeo idêntico, Jack, a princípio São Paulino, muito ativo na comunidade judaica, que virou corintiano e conselheiro do clube. O outro irmão, Tico, guitarrista da banda punk Joelho de Porco, famosa nos anos 70 e 80, morreu 10 anos depois, também vítima de um aneurisma de aorta. Constatada a anomalia genética, Jack se antecipou ao problema, submeteu-se a uma intervenção jurídica e evitou repetir a cena dos irmãos. O primeiro encontro. Os eventos que chamaram mais atenção ocorreram antes que a bola rolasse. A revista Placar, por exemplo, contou que os velhos ídolos do Corinthians brincaram uns com os outros em razão das alterações na forma física. Oswaldo Brandão, técnico do Esquadrão Alvinegro, comandante das conquistas de 1954 e 1977, mostrou-se impressionado com a aparência de alguns comandados. Você já tem netos? Perguntou o Rivelino. Calma, seu Brandão, não é assim também, respondeu o Patada Atômica. A opção por ex-jogadores foi essencial para casar com o amadorismo do Casuals. A seleção alvinegra foi convocada com base em uma votação anteriormente organizada pela revista Placar. O time esteve desfalcado de apenas 3 craques: De Maria, que já havia morrido; Luizinho, que não compareceu em razão de problemas familiares; e Domingos da Guia, impossibilitado de realizar atividades físicas aos 75 anos. Fiz uma operação recente e o meu médico me proibiu de correr, mesmo se for de ladrão, contou o pai do ídolo palmeirense Ademir da Guia. Em sua longa trajetória, o Corinthians teve em 2 meias carismáticos, Rivelino e Sócrates, seus jogadores mundialmente mais conhecidos e elogiados. 16 anos depois, ambos seriam incluídos na lista dos melhores futebolistas de todos os tempos, elaborada por Pelé no aniversário de 100 anos da FIFA em 2004. A partida contra o Corinthians Casuals foi a primeira e única em que os dois ídolos atuaram juntos. Os 15 mil torcedores presentes ao Pacaembu naquela manhã fria puderam ver em campo os monstros sagrados da história alvinegra, como Cláudio Cristóvão de Pinho, maior artilheiro da história do Corinthians, com 305 gols. O gerente atuou por alguns minutos e foi muito aplaudido pela torcida. A ideia de escalar os veteranos, porém, foi bastante debatida antes do início da partida. Se colocar todos os velhos juntos, a gente toma 5-0 em 10 minutos, protestou o ex-meia e ex-atacante Carbone, autor de 135 gols pelo Timão, à época prestes a completar 60 anos. Hoje é festa. Eu falo para o juiz anular os 5, minimizou o bem-humorado Brandão. O árbitro era Dulcídio Vanderlei Bosquilha, figura histórica do futebol paulista, que não se conteve de satisfação ao ver os heróis da década de 1950, como o goleiro Cabeção, o atacante Baltazar Cabecinha de Ouro e espetacular zagueiro Olavo.
Colecionei muita figurinha com a cara de vocês, admitiu. Uma última polêmica se deu minutos antes do apito inicial. Bené, centroavante da década de 1960, recusou-se a vestir a malha de número 24. Após o protesto, Tião, um dos heróis da virada contra o Palmeiras, 4-3 em 1971, aceitou tranquilamente trocar sua camisa com o companheiro. O gentil meio-campista nunca foi de cultivar preconceitos. Quase não acontece. Dependendo de uma organização independente precisando superar a morte de Terpins, o jogo quase não foi realizado, por outro motivo: o fardamento desenhado para o Corinthians. De acordo com Juca Kfouri, Paulo Garcia ficou encarregado de providenciar as camisas para o time. O combinado era que não teriam nenhuma propaganda, de modo que ninguém lucrasse comercialmente com a partida. O problema é que, quando os jogadores chegaram ao vestiário, encontraram a marca Calunga estampada nos uniformes, referência à empresa da família Garcia. Revoltado, Sócrates declarou: Juca, eu não vou jogar. Ameaça assustadora, afinal ele era o maior ídolo de muitos dos visitantes. O jornalista conta o que ocorreu na sequência. Foi uma merda ter que convencer o Magrão a jogar. Declarei: deixa comigo que eu vou dar uma porrada nesse cara. Depois eu escreveria um editorial na Placar sobre o episódio, onde contei que o Cartola fugiu de mim feito um ratinho aterrorizado. Ele me processou. Foi a única situação em que temi perder uma disputa judicial, porque realmente exagerei na forma de relatar o ocorrido. O juiz, no entanto, devia ser corintiano, porque me absolveu. A bronca acabou por satisfazer Sócrates, que acabou vestindo a camisa com a marca da Calunga. Entrou em campo para fazer história, atuando um período em cada equipe. Aos 19 minutos do primeiro tempo, jogando pelo time paulista, encantou a torcida ao encobrir o goleiro Metcalf. Nunca tomei um gol tão bonito, admitiu o arqueiro. Esperava um chutão e... Fiquei torcendo para o Rivelino e o Sócrates se cansarem logo, afirmou o técnico inglês Colin Humphreys. Quando faltavam 15 minutos para terminar o encontro, Sócrates atendeu a um pedido dos visitantes, vestiu a camisa 8 do Corinthians Casuals e mudou de lado. No fim, manteve-se 1-0. Os ingleses receberam um troféu e alguns ganharam autógrafos do sempre simpático doutor. Na noite daquele domingo, no mesmo Pacaembu, a delegação ainda assistiu ao duelo entre Corinthians e 15 de Piracicaba, vitória de 1-0 do Timão com gol de Everton, aos 35 minutos do segundo tempo. Depois, os visitantes presentearam o goleiro Carlos e o goleiro Birubiru com gravatas nas cores da equipe. De São Paulo partiram para o Rio de Janeiro, de onde saiu o voo de volta a Londres. Do esforço de Mills, Terpins e Juca, criou-se uma bela conexão entre os clubes, que se estreitou com as eventuais visitas de brasileiros à sede do clube londrino. A história cruzada das duas agremiações havia sido finalmente resgatada, evoluindo para uma amizade autêntica e fraterna. Só um momento, por favor. O retorno em 2001. Depois do sucesso da excursão de 1988, os atletas e dirigentes do Corinthians Casuals passaram anos relembrando para seus pares a fantástica experiência vivida no Brasil. Pessoas comuns que apenas procuravam manter a tradição de glórias de um time amador. Haviam sido tratadas como celebridades no outro lado do Atlântico. As novas gerações ansiavam por uma nova visita. Sem datas para um retorno, o clube seguiu sua rotina, disputando as ligas inferiores do país. Até que veio o novo milênio. Era uma ocasião perfeita. Dessa vez, além dos Masters, viajariam a São Paulo também os integrantes da equipe principal.
Os recursos foram obtidos pela própria agremiação, pelo Corinthians Paulista e pelo SPAC. Marcada para depois da temporada da sétima divisão inglesa, a viagem reuniu uma delegação de 40 pessoas, algumas delas remanescentes do grupo, que vieram ao Brasil 13 anos antes. Os mais ansiosos eram os jovens, que viam a excursão como uma epopeia. Na chegada a São Paulo, os jogadores já tiveram uma amostra do que os esperava em terras paulistanas. Uma legião de repórteres os cercou no aeroporto de Guarulhos e, como de costume, passageiros e funcionários aglomeraram-se para ver as celebridades. Quando conheceram a imprensa brasileira, perceberam quão grande era a repercussão de tudo que cercava o Corinthians. Chris Watney escreveu, a pedido de seu próprio clube, uma síntese de suas memórias sobre aquele evento. Na época, ele tinha 20 anos de idade e era o principal destaque individual do elenco. Essas foram suas principais impressões. Fomos recebidos no aeroporto por uma parede de lâmpadas, jornalistas e câmeras de televisão. Foi surreal. Eu estava completamente desorientado em uma mistura de jet lag e excesso de gente à minha frente. Lembro-me de cumprimentar uma série de desconhecidos e, aos trancos e barrancos, conseguir chegar à van que nos levaria ao hotel. O grupo não imaginava que a outra equipe de TV os aguardava no destino, na região central da cidade. Watney prossegue. Foi ao lado da piscina de manhã que, no terraço de nosso hotel em São Paulo, que realmente compreendi o tamanho do acontecimento do qual ele tomava parte. Enquanto o resto da equipe aguardava a chegada do treinador, concedi uma entrevista à ESPN. Pouco depois, uma emissora de rádio me pediu para cantar músicas dos Beatles em seu programa, no matutino. Para mim, ficou claro que o Corinthians Paulista não era um clube de futebol comum. O encantamento do então jogador fazia sentido. O time não se apresentava para mais de 1.000 pessoas em Tolworth, nem nos seus melhores dias, e a cobertura midiática praticamente não existia. Watney agrega suas lembranças. Quando voamos para o Brasil, poucos estavam realmente cientes do que estaria nos esperando. Era apenas a segunda turnê do clube desde a fusão em 1939. Tínhamos ouvido histórias da viagem de 1988, mas que não nos deram a real dimensão do que ocorreria. O combo atenção midiática mais ansiedade fez com que a semana passasse voando para a delegação. O primeiro compromisso, assim como em 1988, foi no SPAC. John e Rob Mills, seu filho, duas figuras históricas do clube, recepcionaram os ingleses para uma tarde de conversa e festa. Promoveu-se um jogo festivo contra o São Paulo Athletic Club. Cada time misturou jovens e veteranos. Depois todos se reuniram para recordar os feitos do Corinthians no país. Na ocasião, alguns atletas ainda viam o clube apenas como um lugar para se praticar futebol na Inglaterra. A partir daquele momento, no entanto, estabeleceram uma viva conexão com a história e passaram a compreender a importância do trabalho missionário de seus antecessores. Em 27 de maio, um domingo, os jogadores do time principal se encaminharam para o Parque São Jorge, local de um amistoso contra a equipe sub-21 do Timão. A ideia inicial era enfrentar a equipe profissional da casa, mas uma reviravolta no calendário daquele ano frustrou os planos. Depois de um péssimo início de campeonato paulista, os comandados de Vanderlei Luxemburgo acabaram se classificando para a final do torneio. Sem Marcelinho, Carioca e companhia, coube aos ingleses encarar a garotada que havia fracassado na Copa São Paulo meses antes, amargando a eliminação na primeira fase. Ainda assim, fisicamente bem preparados, os jovens da casa se impuseram e venceram por 2-0. O duelo foi televisionado e propiciou ainda maior exposição aos ingleses. Do Parque São Jorge, onde foram tratados como celebridades, rumaram para o estádio do Morumbi, local do segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Depois de vencer o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0 no duelo de ida, o Timão estava muito próximo de confirmar a conquista do torneio.
pela primeira vez, poderia erguer um troféu diante de seu pai inglês. Watney conta como foi a experiência do animado grupo no estádio São Paulino. Ver o duelo entre o Corinthians e o Botafogo foi um acontecimento excepcional. Na chegada tivemos que caminhar pela frente da arquibancada até nossos assentos. Como vestíamos roupas do clube, fomos identificados por um torcedor, que fez a multidão se levantar e cantar para nós. Foi um momento incrível para mim. Naquele dia, a atmosfera no estádio era elétrica. Você podia sentir a arquibancada tremendo. O Corinthians acabou empatando o jogo em 0-0, mas foi suficiente para conquistar o título. A festa foi total para os ingleses, encantados com a torcida corintiana. A missão no Brasil, porém, ainda não havia terminado. Os veteranos do Corinthians Casuals ainda tinham de entrar em campo, no Parque São Jorge, para o duelo contra os veteranos do Timão. Dessa vez, sem Sócrates e Rivelino do outro lado, encararam uma versão rejuvenescida dos Masters corintianos. Os destaques alvinegros eram o volante Wilson Mano, o meio-campista Ataliba e o atacante Casagrande, o bastante para empolgar os ingleses. Diferentemente de 1988, no entanto, o esquadrão mosqueteiro se valeu da juventude. Em 10 minutos já vencia por 3-0. Quando o placar marcava 9-0, parte da torcida da casa solicitou que seus representantes fossem mais generosos. É tudo Corinthians, pô, deixa os caras fazerem gol também, berrou um senhor, quando o arqueiro Solito defendeu tranquilamente um chute fora da área. Um chute de fora da área. Os apelos, no entanto, não sensibilizaram os ídolos da Fiel, absolutamente implacáveis dentro de campo. Após o embate, a delegação inglesa ainda realizou mais uma atividade, uma excursão turística. Foram conhecer as maravilhas do Rio de Janeiro. Watney relembra o passeio. Depois de visitarmos a estátua do Cristo Redentor, seguiram até a praia de Copacabana. Como tínhamos sido vistos na TV, fomos reconhecidos e desafiados a disputar uma partida de futebol de praia. Os ingênuos turistas aceitaram. Ora, mas eram ingleses amadores, acostumados a baixas temperaturas e a grama londrina. Tiveram de atuar na areia, sob forte sol, contra os brasileiros em ótima forma física. Resultado, um desastre. Em pouco tempo, uma multidão se reuniu ao redor do campo para assistir, mas não tivemos chance. Recorda Watney, sublinhando um fator atenuante. Eu tinha machucado meu tendão no dia anterior e por isso joguei no gol, relata. Em meio às troças dos cariocas, mais extrovertidos do que os paulistanos, os britânicos acabaram se divertindo mesmo com a derrota. Não tenho certeza, mas o sétimo ou oitavo gol dele só aconteceu porque a bola se desviou no morrinho artilheiro. Recorda o ex-jogador. Eu não tive culpa. Já no aeroporto para retornar do Rio de Janeiro para São Paulo, de onde partiria o avião para Londres, Watney se viu mais perdido do que os veteranos no Parque São Jorge. Fiquei jogando cartas com Ian McDermott, um de meus melhores amigos do elenco, por muito tempo. Conta, o problema é que perdemos a noção de tempo e tivemos de ser conduzidos pelos funcionários diretamente para a pista. Depararam-se lá com 3 aviões. Sem compreender as instruções em português, entraram na aeronave mais próxima. Uma aeromoça muito educada sorriu e me cumprimentou, relata o ex-atleta. Uma vez sentado, porém, me ocorreu que não era capaz de reconhecer nenhum dos passageiros. A tripulação já estava fechando as portas quando ele se levantou e, com forte sotaque, indagou: São Paulo? Uma comissária de bordo logo respondeu: Não, Buenos Aires. Terminou a frase apontando para a janela, pela qual se via um avião do outro lado da pista. Aquele lá é que vai para São Paulo, avisou. Chris e Ian pegaram suas malas e saíram correndo para pela pista do Santos Dumont. As portas de outra aeronave já estavam prestes a se fechar, quando um dos integrantes do elenco viu os 2 retardatários do lado de fora, correndo e agitando os braços. Logo, o time todo estava se manifestando em favor dos dois perdidos. A escala
estava para ser retirada quando a mobilização interna surtiu efeito e garantiu o embarque. O tour pela Argentina definitivamente não fazia parte da programação. A versão, de, a versão dos Beatles de With a Little Help from My Friends tornou-se um hino daqueles dias, mesmo com nossa cantoria desafinada, assegura o atacante. Sem gols, mas com muita história para contar, os ingleses retornaram para casa com outro objetivo: disputar um jogo contra o time principal do Corinthians, evento ainda inédito na história da amizade entre as agremiações. Watney alimentaria aquele sonho e, com o tempo, moveria esforços para transformá-lo em realidade. Só um momento, por gentileza. A epopeia de 2015. Dentre todos os encontros entre Corinthians Casuals e Corinthians, o mais especial foi realizado em janeiro de 2015. Já bicampeão do mundo estabelecido como grande potência do continente, o Timão trouxe os ingleses para realizar um jogo festividade dentro da arena erguida em Itaquera, palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. A ideia inicial era que os britânicos participassem da inauguração do estádio. Os ingleses chegaram a dar como certo o duelo de 2013, mas surgiram o duelo em 2013, mas surgiram pedras no caminho. Primeiramente, houve atraso na conclusão da obra. O Corinthians considerava receber a praça esportiva ainda naquele ano, e que daria tempo para a realização de celebrações e de um jogo contra os britânicos. Depois, Jerome Valk, secretário-geral da FIFA, chegou a afirmar que tudo ficaria pronto até fevereiro de 2014. Problemas na liberação dos recursos financeiros e um acidente na construção, entretanto, eliminaram a folga na agenda. Em 27 de novembro de 2013, pela manhã, os operários se reuniram para trabalhar no setor norte. Com as arquibancadas fixas erguidas, era necessário posicionar a cobertura e liberar a área para a instalação das estruturas provisórias. Fazia parte do projeto para aumentar a capacidade do estádio, dos 48 mil lugares originais para os 65 mil exigidos pela FIFA. Por volta da hora do almoço, dois montadores puseram-se a içar as estruturas metálicas. Como havia chovido muito na madrugada e no dia anterior, o solo da área externa se tornou instável, segundo concluiu o laudo dos peritos em junho de 2014. Sem uma base de sustentação apropriada, o guindaste não suportou o peso e acabou tombando. A queda da peça e do equipamento atingiu a extremidade oeste do estádio, derrubando degraus da arquibancada, um trecho da parede lateral e parte do painel de LED na face exterior. O guindaste que caiu era considerado o maior do Brasil, com 114 metros de altura e capacidade para suportar 1.500 toneladas. As vítimas fatais foram Fábio Luiz Pereira, de 42 anos, motorista operador do guindaste da empresa BHM, e Ronaldo Oliveira dos Santos, de 44 anos, montador da empresa Conecta. André Sanches, representante do Corinthians em toda a construção do estádio, ficou desolado ao saber do ocorrido e chorou ao ver o estrago. O Timão viu a realização de seu sonho adiada por alguns meses. Cogitou-se que o impacto pudesse ter abalado as estruturas das fundações do local, mas a hipótese foi logo rechaçada pelos peritos. Mesmo com as vidas perdidas, que renderam processos à construtora Odebrecht e aos dois engenheiros responsáveis por essa parte da obra,
O Corinthians seguiu em frente e tentou efetuar o mais rapidamente os reparos necessários. Ficou claro, porém, que a partida contra o Casuals teria de ser adiada. Pelas normas da FIFA, o local teria de estar à disposição para que a entidade promovesse eventos teste até 2 meses antes da abertura da Copa, marcada para junho. Posteriormente, no entanto, autorizou-se o próprio Corinthians a realizar essas atividades de checagem. Enquanto o Casuals se organizava para captar os recursos necessários à viagem, já que o câmbio não se mostrava tão favorável quanto outrora, o Timão avisou oficialmente que o confronto teria de ser postergado. Os ingleses, no entanto, já estavam convencidos de que tinham o respeito e o carinho da torcida corintiana. Em enquete realizada pelo Meu Timão, em setembro de 2013, o time amador superou equipes como o Barcelona na escolha do adversário da inauguração. A gente tinha que fazer uma enquete por dia, o que é bastante difícil. Naquele dia, como havia quase nada sobre o novo clube, resolvi perguntar sobre o adversário da estreia da Arena. Recorda Danilo Augusto, criador e proprietário do portal. Deu no que deu. Ou seja, havia real interesse do público no duelo. Iniciou-se, então, um processo de negociação de datas para viabilizar o novo encontro. Assim não vai rolar. Em uma das viagens ao Brasil, para organizar a partida, Watney considerava que era possível comercializar o uniforme do Corinthians Casuals no país. A recepção do público era ótima e parecia haver demanda pelo produto. Era um negócio que prometia mudar a realidade financeira dos ingleses, sempre financeiramente apertados, no limite contábil. Convidado a almoçar no Parque São Jorge, foi recebido por um diretor corintiano da época. Depois do cumprimento, o olhar do dirigente logo se voltou para o exemplar do uniforme número 1 da equipe. Então você quer vir para o Brasil e vender para os corintianos um uniforme rosa que tem verde no símbolo? Perguntou retoricamente, entre risos. Esquece. Atônito, Watney tentava compreender qual era o problema com o rosa, que é absolutamente nenhum. A razão da censura ao verde veio como um clique para quem, mesmo sendo europeu, sabia da rivalidade entre corintianos e palmeirenses. Só um momento, por gentileza. Pensou-se então que uma camisa retrô, preta e branca, teria maior aceitação por parte do público brasileiro. A ideia fluiu e as peças passaram a ser comercializadas nas lojas de São Paulo, mesmo sem um acordo oficial. Em agosto de 2014, o inglês voltou ao Brasil acompanhado de seu parceiro de negócios, Jay Barrymore. Desejavam, obviamente, marcar o duelo contra o time principal, viabilizar a viagem de uma delegação de 28 pessoas ao Brasil e transformar toda a epopeia em um filme. Ciente das dificuldades pelas quais passavam os ingleses, o Timão então teve uma ideia: adiantar o valor das passagens, que posteriormente seriam pagas pelos ingressos vendidos para o jogo. Os ingleses toparam. Em novembro de 2014, os times programaram a realização do duelo para 25 de janeiro de 2015, aniversário de 460 anos da cidade de São Paulo. Tornava-se também possível concretizar o sonho de produzir o filme Irmãos no Futebol, a história dos dois Corinthians. Watney vibrou como se tivesse marcado um gol. Lá vêm eles de novo. Com o dinheiro necessário para a viagem garantido e o jogo assegurado, o Corinthians Casuals tratou de garantir recursos para suas outras atividades naquele ano. Nas palavras de Chris Watney, o time não custava muito, mas arrecadava menos do que o necessário. Ser um time amador que não aceita dinheiro para entrar em campo
parecia cada vez mais uma ideia do século XIX. Responsável por escalar os membros da delegação, Chris optou por jogadores com mais tempo de casa e presença ininterrupta na agremiação. Como se sabe, é comum que atletas deixem o clube para disputar campeonatos profissionais, retornando ao término do contrato. O problema foi que alguns responsáveis pela manutenção do campo de jogo e membros do conselho não gostaram de ficar fora da lista. São coisas com as quais você tem de lidar em um clube de bairro, como é o Casuals, justificou Chris, pouco confortável em relatar esses episódios. Mesmo com alguns olhares tortos, a delegação deixou a Inglaterra em uma semana antes do embate e desembarcou em São Paulo no dia 18 de janeiro de 2015, trazendo na bagagem o sonho de atuar em um dos estádios mais modernos do mundo à época. A recepção foi bem mais calorosa do que imaginavam. A imprensa queria entrevistar os jogadores e os torcedores se mostravam curiosos para conhecer os herdeiros do time que havia inspirado os primeiros corintianos 105 anos antes. Matt Howard, treinador que sofria para conseguir bons resultados nas divisões inferiores da Inglaterra, arregalou os olhos ao ver tanta gente interessada em sua equipe. Questionado pelos repórteres sobre o desafio, deixou claro que não tinha o objetivo de ganhar o duelo. A ideia era perder de pouco, se possível anotar o primeiro gol do clube diante do Timão. Foram essas suas palavras. Estamos realmente ansiosos para o jogo. Lógico que vai ser um desafio enorme, mas será uma honra ainda maior. Sabemos que não estamos no mesmo nível do Corinthians, mas compartilhamos a maior história do futebol e espero que a gente consiga celebrar em grande estilo. Não vou falar que será fácil, mas tomara que a gente surpreenda e anote o primeiro gol do Corinthians Casuals contra o Corinthians. Seria suficiente para nós. Hospedados em um hotel na região central de São Paulo, os ingleses não tiveram descanso naquela semana. Animados com um alegre assédio, concediam autógrafos aos fãs e arriscavam trocar com eles algumas palavras em português. Depois de um breve descanso na segunda-feira, os jogadores encontraram o elenco do Corinthians pela primeira vez no dia seguinte. Os comandados do técnico Tite, que dias antes haviam disputado a Florida Cup nos Estados Unidos, almoçaram com os amadores ingleses. A interação, ainda que limitada pela barreira do idioma, agradou sobremaneira aos visitantes. Fascínio pelo Poropopó. Composto por profissionais de outras áreas, praticantes do futebol no tempo livre, o Corinthians Casuals não reunia a delegação socialmente mais experimentada. Com exceção de Watney, que se virava ao dizer bicicleta, chocolate e água, água. Os outros membros da delegação precisavam de intérpretes. Na sede dos Gaviões da Fiel, no entanto, não houve barreira cultural que os acanhasse. Na quadra do Bom Retiro, curtiram o ensaio da escola de samba e acompanharam os preparativos para o carnaval, cujo desfile ocorreria no mês seguinte. Saudados como celebridades, os atletas sorriram a cada pedido para foto e pediram desculpas por não compreenderem as perguntas da imprensa. Logo havia o lume e a fumaça de sinalizadores, percussão ritmada e sambistas cantando a plenos pulmões. Ambiente pouco propício para a conversa. A ideia era sentir o jeito corintiano de ser. Foi aí que surgiu a palavra mais falada pelos ingleses nessa viagem ao Brasil, poropopó. Sem nenhum significado específico, nem sequer reconhecida como integrante do Aurélio e do Ruais, essa expressão tão presente nos cânticos corintianos conquistou os visitantes. É o melhor porque é o mais simples para nós, relatou Watney, na época. Todos são capazes de entender e falar poropopó. É praticamente a reprodução de um som. O pessoal também já sabe falar salve o Corinthians. No hotel você ouve poropopó toda hora. Pô, que legal isso aqui, né, meu? Isso é de uma riqueza cultural tão grande.
Nos Gaviões, os jogadores também fizeram questão de reproduzir a coreografia. Perfilados e abraçados, foram de um lado ao outro, pulando e gritando porapopó, caindo de vez nas graças da Fiel. Cara, isso tudo é incrível, manifestou-se na ocasião o atacante Jamie Byatt com o seu carregado sotaque inglês. Pouco antes ele havia conseguido trocar um chaveiro por uma camiseta da torcida organizada, peça que guarda em sua casa como um tesouro. Pioneiro no treino aberto. Realizou-se uma breve reunião entre diretores dos Gaviões e representantes do clube inglês. A ideia dos organizadores era que os visitantes pudessem retribuir a recepção com um evento para a comunidade. A sugestão, então, foi a realização de um treino aberto na Arena de Itaquera. Quem quisesse comparecer teria de levar 1 quilo de alimento não perecível que seria destinado aos projetos sociais da entidade. Chris gostou da ideia, liberou-se o estádio em Itaquera e ficou marcado o evento, inaugurando-se uma rotina de esquenta para os corintianos nos preparativos para partidas importantes. Seria assim, por exemplo, antes do decisivo embate contra o Palmeiras, no segundo turno do Brasileirão de 2017, que o Timão venceu por 3-2. De acordo com Watney, em relato reproduzido na íntegra na parte final deste livro, a chegada à arena foi de emoção sem precedentes. Os jogadores ouviram os torcedores cantando e, sem pensar, decidiram descer para cumprimentá-los. Danilo Augusto, presente no ônibus da delegação, relata que se emocionou ao testemunhar a alegria dos ingleses. Entre aspas, entraram no gramado e corriam sem rumo, entusiasmados ao ver tanta gente reunida para acompanhar o treino. Fecha aspas, recorda. A forma como a multidão cantava para a equipe, a maneira como abraçaram Jamie Byatt e todos os outros jogadores foi algo fantasticamente especial, destacou Watney. Um jogo bem disputado. A instituição Corinthians encarava os visitantes como convidados de uma festa. O técnico Tite, no entanto, via no clube britânico um adversário duro de outra escola. Segundo ele, a partida era importante para que o grupo construísse uma casca e triunfasse na temporada que viria pela frente. Uma semana depois, entraria em campo pelo Campeonato Paulista. Após 3 dias, o time estrearia na Libertadores da América pela fase preliminar, diante do perigoso Once Caldas da Colômbia. Do outro lado, o Corinthians Casuals chegava ao Brasil após uma temporada difícil na Inglaterra, mas muito focado em não passar vergonha em um palco tão importante do futebol mundial. Eles são um time profissional, de modo que vocês serão massacrados, não? Questionou um apresentador de rádio londrino, em conversa com Watney pouco antes da viagem ao Brasil. Para piorar, o grande destaque da equipe, Jamie Byatt, o Buzzy, machucara a coxa no último confronto antes da viagem, de modo que não conseguiria começar o duelo diante do Corinthians. Restava a opção de jogar fechado, numa tentativa de segurar o poderoso ataque adversário, com estrelas como Emerson e Guerreiro. Depois de um começo tenso, marcado por disputas no meio-campo, o Corinthians percebeu que não seria tão fácil penetrar na defesa adversária. Renato Augusto e Elias, por exemplo, tentaram trocar de posição algumas vezes com o objetivo de enganar a marcação inglesa. Não lograram êxito. A disciplina defensiva dos visitantes era notável. Sentindo-se menos inseguro, o Corinthians Casuals tentou algumas pontadas ofensivas, mas seria exagero dizer que levou perigo aos anfitriões. Os mais de 20 mil torcedores presentes se animavam com o embate histórico. Em dado momento, no entanto, passaram a se preocupar com o futuro. Como podemos aspirar a mais um título da Libertadores se não conseguimos marcar gols em um time da 8ª divisão da Inglaterra? Nos momentos de pressão da equipe mosqueteira, o destaque maior foi o goleiro Danny Bracken, autor de ao menos 3 defesas difíceis.
O maior problema para os visitantes, porém, foi que mesmo em começo de temporada, o preparo físico dos alvinegros era muito superior. O trunfo guardado pelo técnico inglês era o conhecido Bayat, que suplicava para jogar. O atacante finalmente entrou em campo. Naquele segundo tempo, até mostrou agilidade, talento e deu trabalho aos defensores corintianos. Claramente, porém, ainda sofria com suas limitações físicas. Sempre competitivo, Tite não deixou barato e tentou o gol a todo custo. Até que aos 33 minutos da etapa derradeira, o meia Danilo conseguiu abrir o placar em um chute desviado pela zaga. Criava-se a oportunidade para reprisar o ingresso de Sócrates no time visitante no jogo de 1978. Quem passou ao lado do Corinthians Casuals foi o grande Danilo, fundamental em diversas conquistas alvinegras, como a Libertadores e o segundo Mundial diante do Chelsea. Tornou-se o terceiro brasileiro a atuar no time londrino, ao lado de Charles Miller e do Doutor. Sua camisa foi trocada com Bayet, o primeiro britânico a vestir o manto sagrado do campeão dos campeões. A torcida empolgou-se e passou a aplaudi-lo, mesmo depois que Luciano ampliou a contagem aos 44 minutos. Todos no estádio pareciam desejar ardentemente que o visitante anotasse um gol. E a chance clara finalmente apareceu. Aos 48 minutos, Jadson cruza da direita para a meia-lua e parece que a bola vai sobrar limpa para Bayat. No meio do caminho, infelizmente, havia um Luciano parafraseando-se Dumont. Ele intercepta a redonda, que chega a lhe escapar por um décimo de segundo, mas consegue arrematar para o gol. Bracken toca na bola, mas não evita o tento do Corinthians. Houve comemoração na torcida, mas muito tímida. No geral, ficou uma profunda decepção pelo gol que o fominha Luciano roubou, do carequinha inglês. Na arquibancada norte, houve quem lançasse impropérios pesados contra o atacante corintiano, considerando sua intromissão no lance uma imperdoável descortesia, típica desse sujeito. Né? Na hora em que dominei, até ouvi um grito, mas um atacante tem que aproveitar suas chances e nunca deixar que o outro marque o gol. Que bela justificativa, Luciano. Justificou o centroavante que buscava um lugar entre os titulares da equipe naquela época. Dentre os ingleses, o jogador que saiu de campo mais satisfeito foi o goleiro Bracken. O desempenho lhe deu a noção de que poderia almejar mais no futebol até um contrato profissional. Significou tudo para mim. Desde os 5 anos, meus pais me deram o máximo de treinamento para que eu me tornasse um jogador profissional. Não aconteceu, por um motivo ou por outro, mas ter a oportunidade de atuar na frente de tantos torcedores é algo incrível, desabafou, emocionado logo depois do jogo. Quase uma hora após o apito final, o arqueiro permanecia no gramado da arena. Segundo relatos dos companheiros, chorou copiosamente pela experiência vivida. Pela atuação em São Paulo, o atleta ganharia moral no time. Referência defensiva na equipe, ele até marcaria um gol no final daquele ano, batendo um pênalti. Façanha que lhe garantiu exposição positiva nas redes sociais. Outros jogadores também se emocionaram. Aqueles momentos ficaram indelevelmente marcados na memória dos visitantes. Afinal, por uma semana, um time amador viveu intensamente o sonho das estrelas do esporte mais popular do mundo. O craque Danilo, orgulhoso de ter vestido o manto do clube visitante, também cumulou de elogios os amadores que encararam o timão. Eles não são profissionais, mas jogam direitinho, marcam bem lá atrás. Defensivamente é um time complicado de furar, atuando com 2 linhas de 4. Tiveram muito mérito, avaliou ao fim da partida. Posso dizer que joguei nos 2 Corinthians. Não tem muita gente que fez isso, né? Concluiu o gentil e bem-humorado armador do timão, atleta virtuoso, cujo caráter combina com a formidável história de ambas as agremiações. Eu não costumo fazer isso, mas preciso comentar aqui. Que legal, né, cara? Você juntar
Dois clubes e gerar uma história tão bonita, cara. É, quem não é corintiano é coitado. Sinceramente, tenho dó. Logo mais tem mais vídeo. Vai, Corinthians.